Pô, Rafael, separei pra vocês um corte aqui do resenha com o Fábio Santos, o pessoal aí, analisando o Corinthians. Será que o Timão já mudou com o Dorival Júnior? Será que já houve uma mudança tática e postura do time? Comenta aí e muito mais informações sobre a Gaviões da Fiel, que disse que não vai se opor mais ao impeachment do Augusto Melo. Então se liga depois do resenha, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação, nenhuma notícia. Tem mais enrolações? Bora pro vídeo. Fábio Santos. Mas o perigo é norte rojão, né? Quem fez 2 jogos por um clube, dirigindo um clube, e já sapecou 2 vitórias, uma pela Copa do Brasil e a outra pelo Brasileirão? Dorival Júnior. Ah, é o dedo do treinador. É o dedo do treinador. Ah, no Brasil é o dedo do treinador. Estou convencido. Taticamente eu não. Taticamente eu não. Mudou alguma coisa taticamente no Corinthians? Cara, não minta. Não vai falar mentira. Cara, muda. Não vai falar mentira. Fábio. O Vidal foi pro Mas é outro esquema, cara. Ele tá jogando com outro esquema. Óbvio que muda taticamente. Os jogadores podem ser os mesmos, mas quando você faz funções diferentes, muda energia. Não só energia. Quarta-feira contra o Novo Horizontino, por exemplo, no domingo, na segunda passada, eu lembro da gente falar contra o Flamengo, que tomou um chocolate do Flamengo no Maracanã. A gente falou que a equipe vinha jogando com a mesma equipe vários jogos seguidos e sentimos que fisicamente o Corinthians foi muito abaixo no Maracanã. Na quarta-feira, o Dorival mudou praticamente a equipe inteira. Então foi uma atitude inteligentíssima da parte dele, num jogo difícil, de primeiro jogo de Copa do Brasil, que tem que dar mérito ao treinador, obviamente. Óbvio que vai mudar a energia do elenco, a energia de uma série de coisas, mas você tem que dar mérito pro treinador, que botou outros jogadores, fez um time muito mais físico em Novo Horizonte e conseguiu uma vitória importantíssima. Nesse jogo também, um jogo complicadíssimo dentro de casa, como uma das principais equipes do futebol brasileiro. E muda isso. Primeiro tempo do grupo WhatsApp, eu li o que você falou, hein? Não, eu ia falar aqui. Não, eu ia falar aqui para não queimar você. Não sei explicar, não sei que aguenta explicar. Vai vir quietinho. Eu não tô lembrando. Eu estou lembrando, assim. Eu não lembro. Eu estou lembrando, depois eu ia colocar. Mas óbvio que a gente vai falar de alguns lances polêmicos desse jogo, mas não... Até com medo de abrir lance polêmico, senão... Mas ao meu ver, o Corinthians fez um grande jogo, assim, desde o começo, foi superior ao Internacional. Durante 5, 10 minutos, aonde tomou a virada, né? Mas no segundo tempo já retomou aquela atitude que principalmente dentro de casa a gente vê o Corinthians, né? E na minha opinião foi merecedor desse placar e fez uma grande atuação jogando dentro da arena. Grande jogo mesmo, com grandes destaques, o maior deles, sem dúvida alguma, o Yuri Alberto, fez 4 gols, 3 valeram. O Yuri tornando-se o maior goleador do século no Corinthians, com 68 gols, e igualando-se ao Romero, como artilheiro da Neoquímica Arena, com 43 gols marcados. O Yuri realmente viveu uma noite espetacular. E essa combinação, né? E o Memphis e o Yuri, Memphis, 12 gols em 13 jogos pelo Corinthians, já e também com participação com em 25 gols. Exatamente. Neste período, Luiz, nenhum jogador aqui do futebol brasileiro, seja brasileiro ou seja estrangeiro, conseguiu números tão importantes. Sabe o que é importante, que eu acho que o Dorival vai ter que trabalhar um pouquinho? Não sei se vai ser fácil ele fazer isso, mas assim, o Corinthians a gente fala assim, não mudou muita coisa. Lógico que não, porque é pouco tempo de trabalho, mas o Dorival ele vai ter, enfim, ele tem conhecimento para fazer algumas correções que o Corinthians precisa, né? Então, assim, por exemplo, o sistema defensivo, em alguns momentos, ele fica um pouco mais exposto. Assim, a linha de zagueiros do Corinthians, ela fica um pouco mais espaçada do meio campo. E, na minha opinião, os atacantes ficam muito espaçados. Assim, essas correções de linha, sabe? Como a gente fala do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras, Você já viu o time um pouco mais compacto? Não, ainda não. O que eu quero falar é que... Ainda bem. Não. O que eu quero falar é que o Dorival, ele tem conhecimento e ele, conforme os jogos forem acontecendo, o pouco tempo de treinamento, eu acho que ele vai fazer correções importantes para que o Corinthians consiga corrigir esses posicionamentos, assim. E uma das coisas que eu acho que o Corinthians precisa fazer é quando o Corinthians, por exemplo, a gente falou do Caio Jorge, né? O Caio Jorge, ele é o primeiro homem do combate, ele quando necessário, ele marca, faz uma sombra no volante, eu acho que isso tá faltando um pouco pro Corinthians. Eu acho que o Memphis e o Yuri, os números ofensivos são impressionantes, assim, a combinação dos dois é perfeita. Mas eu acho que vai ter que ter um pouquinho de contribuição. O Memphis vai ser difícil. Então, é isso. Não tem no vigor físico, né? Então, se o Memphis não fizer, eu acho que o Yuri vai ter que dar uma compensada com relação a isso. Eu acho que é uma observação que esse nível de futebol
que os adversários estão implementando, principalmente os times que competem mais, para o Corinthians tem uma diferença ali. Eu acho que é a aproximação das linhas. Eu acho que o Corinthians, em muitos momentos, fica muito espaçado, né? O Corinthians não consegue ser um time compacto durante a maior parte do tempo. E essa linha de frente, ela fica muito espaçada do meio-campo. E claro que com o tempo a gente vai ver as mudanças, obviamente, que o Dorival tem para essa equipe, se vai precisar de mais ou menos mudanças. Mas um ajuste tático que ele fez também, antigamente a gente viu o Corinthians jogar com um volante só, né? Com 2 volantes à frente. Hoje ele já joga com 2 volantes, um ao lado do outro. Muito, de repente, para ter essa proteção na frente da área que nós cobrávamos várias vezes, as finalizações que o Corinthians vinha sofrendo da entrada da área, né? Então são pequenos ajustes que você vai vendo ao longo do tempo, que obviamente é muito pouco tempo de trabalho. Ele colocou também na mesma linha ali o Carrilho do lado, o Romero e o Romero do outro. Praticamente, né? Um 4-4-2, né? Dando essa liberdade mais para Memphis e Yuri. Como o Fábio falou, você pode cobrar um pouquinho mais defensivamente deles, aí seria um time perfeito, né? Mas realmente ofensivamente o que eles têm entregado pro Corinthians é muito grande, né? Então achar esse ajuste é o mais difícil. Acho que esse é o grande desafio do Dorival. Os 2 times reclamaram demais da arbitragem. Eu nem vou fazer chama no VAR desse jogo, senão a gente vai ficar aqui até às 3 da madrugada. O Paulo César Zanovelli caprichou. O VAR também. O Vitão, você escutou o que o Vitão disse? Nossa. Hã? Mas, vai pedir uma puniçãozinha pro zagueiro do... Será? Não deveria, porque liberdade de expressão é liberdade de expressão. Mas ele talvez tenha passado mas um pouquinho também do ponto. Tem coisa que também não mentiu, não. Não mentiu, mas aumentou. Não mentiu, mas também ele vem, o Inter, né, vem com a carga inevitável daquele 2005, né, o pênalti de Tinga, Fábio Costa, que foi um dos maiores roubos da história assim. Copa do Brasil. O 2020, quando o Inter estava por ser campeão e também havia um gol lá contra a Corinthians, 2009, né? Então tem muita coisa engasgada que é inevitável, né? Você sabia que o Vitão jogou na base do Palmeiras? Pois é, isso que eu ia falar, né, gente? Esse rancor não vem de sábado, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Foi criado dentro do Palmeiras. Mas você suma esse rancor, a história de Inter contra Corinthians tem que ser uma bomba, né? É ódio, um ódio dentro. Cuspir o marimbondo. Quer saber o que é cuspir marimbondo, Diego Lugano? Não, me ensina que te Vitão, fala. A gente sabe que aqui é sempre assim, né? Nosso time vem de uma sequência muito boa, né? Mas infelizmente aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha tomado o cartão, tinha que ter tomado o outro, tinha que ter sido expulso também. Mas é normal. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou pra olhar. Mas é assim, bota esse árbitro cagado pra vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo. Sempre é assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Futebol vive! Futebol sobrevive! Está sobreviviendo por un canudo así. Aí, foi demais. Vamos torcer para que no se suspenso, né? Pô, futebol sobrevive, né? Por amor de Deus, por fim, uma declaração. Quero te ouvir. Não pode Uma falar. declaração decente. Por fim. Pode falar. Detalhe, o com Corinthians relação à teve 2 gols arbitragem, anulados. É isso. Ah, mas a expulsão. Cada um olha só pro seu, né? A expulsão mudou o jogo. Mas ele só expulsou o Bruno Henrique porque tinha anulado segundos antes um gol do Corinthians. Então está reconhecendo que está certo o que está falando, né? Que foi um erro. Cada um os dois defende anulados, o ele não seu. falou Isso é nada. normal, isso que eu acho que errou para os lados. Cada um defendeu o seu, faz errou parte. para os lados. Mal geral. Mas no o final, Inter traz pior. O final traz esse foi karma, pior. o Inter de 20 anos que muito novo. realmente tem sido roubado. E imagino o desespero do jogador e a torcida, né? E só para não esconder tudo aquilo, no final o Corinthians mereceu ganhar muito o jogo do Inter, independentemente do que tenha acontecido. A questão da expulsão eu concordo com o Vitão, mas o pênalti no Wesley eu achei que não foi. Não, o pênalti não foi. A expulsão do Yuri, que ele fala que ele só tirou Também a camisa, não. obviamente, porque Também ele não não. tinha tomado amarelo. Também não. Foi uma série de questões. A preocupação maior do Inter tem que ser o jogo de quinta-feira contra o Atlético Nacional, o jogo em Medellín, sempre muito difícil e com a possibilidade de não contar com Alan Patrick. Ele foi substituído no intervalo do jogo na Neoquímica. O Corinthians joga amanhã aqui em São Paulo na Neoquímica, 9h30. Fábio Santos comentará essa partida contra o América de Cali, também pega um colombiano, mas pela Copa Sul-Americana, e aí não tem jeito, né, Fábio? Tem que ganhar ou ganhar. Esse é um confronto direto, né? O Corinthians ganhando essa partida assume o segundo lugar, realmente perdeu um jogo por Huracan dentro de casa que complicou um pouquinho a situação no grupo, mas amanhã é um jogo decisivo dentro de casa, né? Eu acho que
que no final, fazendo as contas, esses 3 pontos são essenciais para a classificação do Corinthians. É um jogo difícil, que o América tem uma grande equipe. Dificultou bastante o jogo na Colômbia, né? O Corinthians conseguiu um empate lá no final. Mas vamos ver como é que vai ser a escalação, né? Já que o Corinthians jogou no sábado, a gente não sabe quais são os jogadores que vão começar a partida, já que no final de semana tem um jogo importante também pelo Campeonato Brasileiro. Mirassol, né? Mirassol, então... Mas independentemente de quem joga, o Corinthians vai precisar ganhar. Vamos lá, vamos falar de Corinthians, que no fim de semana teve uma vitória importante em cima do Internacional, mas vive um momento conturbado internamente. A gente tem as informações agora da próxima partida do Corinthians pela Sul-Americana com a Lili Nascimento. Fã de esportes, a torcida organizada Gaviões da Fiel emitiu uma nota oficial nesta segunda-feira dizendo que não irá se opor a mais nenhuma tentativa de impeachment contra o presidente Augusto Melo. Na nota, a organizada também exigiu que o presidente se manifeste nos próximos dias. Caso contrário, protestos deverão ser feitos lá em frente ao Parque São Jorge. Isso ocorreu depois que o presidente Augusto Melo organizou uma reunião para alguns jornalistas nesta segunda-feira para tentar explicar o porquê as contas foram reprovadas na última semana lá no Conselho. Lembrando que isso abre precedente para um novo pedido de impeachment contra o presidente. O Corinthians fez nesta segunda-feira o último treino de preparação para a partida contra o América de Cali nesta terça-feira lá na Neoquímica Arena, pela Sul-Americana. Jogo importantíssimo, se o Timão ainda quiser sonhar com uma classificação, tem que pontuar em casa. Lembrando que depois dessa partida, o Corinthians tem mais 2 jogos apenas nesta fase e os 2 fora de casa. Por isso é importante aproveitar o fator casa. E para a comissão técnica, 2 desfalques certos. A começar pelo zagueiro Gustavo Henrique. Ele passou por uma cirurgia para retirada de uma hérnia inguinal e deve ficar por 1 mês fora dos gramados. Já o Rodrigo Garro só deve retornar no início de junho. Portanto, são esses os desfalques. Ele deve ter praticamente todo o restante do elenco à disposição. O Corinthians está no grupo C da competição, é o terceiro colocado com 4 pontos somados. Se vencer o América de Cali, pode encostar no Huracan, que tem 7 pontos e antes da partida do Corinthians e América de Cali, irá enfrentar o Racing do Uruguai. Fãs de esportes poderão acompanhar a partida nos canais ESPN e Disney+. Tá aí, André. Então, 2 assuntos importantes do Corinthians. Primeiro, precisa vencer o América de Cali para continuar sonhando a classificação na Sul-Americana. E depois a gente fala do presidente e do possível pedido de mais um pedido de impeachment. Sim, como você quiser. Primeiro o campo, primeiro o time, né? Esse jogo vai definir muita coisa em relação ao calendário do Corinthians, porque um mau resultado praticamente acaba com as chances de sequência na Copa Sul-Americana, que é um torneio que deveria ter ou deve ter a sua importância, é uma possibilidade de uma boa campanha, eventualmente de chegar às fases decisivas, como aconteceu no ano passado, talvez até disputar o troféu. O Corinthians tinha na Copa Sul-Americana, talvez ainda tenha na Copa Sul-Americana, uma boa rota de uma campanha de sucesso, eventualmente dar alegrias ao seu torcedor. Mas o início foi muito ruim. E talvez essa recuperação não seja possível. Se de fato o Corinthians não tiver mais essa possibilidade, o Campeonato Brasileiro precisa ser encarado como prioridade absoluta. Pois é, e aí a gente tem o Augusto Melo, que é um presidente que tinha o apoio da torcida organizada e isso o ajudava demais nos pedidos de impeachment. Não tem mais esse apoio. Agora ficou muito difícil para o presidente. Pois é, Marcelo, o que a gente está vendo acontecer já há algum tempo é o que se pode chamar de gestão Augusto Melo, se é que a palavra gestão é uma palavra apropriada para ser utilizada em referência ao momento atual desse dirigente de futebol no Corinthians, mas isso está se desintegrando diante dos olhos de todos, com investigação na polícia, com denúncias, com alegações, com pedido de impeachment, com recursos, com trocas de cargos que ele tem feito em tentativas desesperadas de se manter no poder, mas as trocas obviamente são feitas tirando pessoas do grupo dele, colocando pessoas da oposição, o que vai também desintegrando o que ele chama de meu grupo, as minhas ideias, as minhas convicções, se é que ele as tem ou não. O que nós estamos vendo, à medida em que vai se encaminhando
vai se aproximando o julgamento do impeachment do Augusto Melo no Corinthians. O que dizem internamente será absolutamente inevitável é a desintegração do governo, entre aspas, dele, ou do período dele, à frente do Corinthians na cadeira de presidente. Então é isso aí, Fel. Resenha com o Fábio Santos, Fábio Luciano, o Lugano e também o Fábio Luiz Fabiano, né? E, mano, horrível comentando o Luiz Fabiano, hein? Cais nós aí, muito fraco, muito fraco. Mas, mano, o Corinthians dá pra ver que teve uma pequena mudança. Claro que não é uma mudança assim, nossa senhora da água pro vinho. Até porque é uma semana de trabalho, claro, 2 vitórias, dá aquela empolgação. A última por 4-2 em cima do Internacional, o time, o Colorado, né? Então já dá pra ver o dedo do Dorival lá, ele. Então, o Timão já tá com uma mudança aí de postura, de formação mesmo, tanto pra atacar quanto pra defender. Dá pra ver. O Romero jogou aberto ali pela esquerda, pela ponta esquerda, puxando pro meio ali pra fazer uma proteção a mais no meio de campo. Então já dá pra ver que o Dorival realmente mudou algumas coisas com relação ao Ramon Dias, cara. E outra, ele sabe mudar o time, cara. Sabe substituir quando a gente tava perdendo 2-1 e o Internacional teve o jogador expulso, Bruno Henrique. Se fosse o Ramon Dias, ia começar a empilhar atacante, tirar a meia de armação, tirar os volantes ali e colocar 4, 5 atacantes lá empilhado. O Dorival foi muito esperto. Quando o Bruno Henrique é expulso, ele chama o Michael e o Thales Magno. Então fez total diferença ali. Agora sim a gente tem um técnico que sabe ler o jogo. Não que o Ramon tenha sido um desastre total, claro que não. Ganhou o título paulista, teve aquela arrancada no final do ano. Então vamos também detonar o trabalho por completo do Ramon Dias, né? Claro que não foi as mil maravilhas, mas não dava mais, bateu no teto, né? Como o pessoal dizia aí. E também essa parte agora da Gaviões aí, que não deve se opor ao impeachment do Augusto Melo. Realmente, cara, não tá dando pra defender mais. É muita gente saindo, é muita gente sendo demitida. Cara, tá muito estranho. Então, cara, o Augusto perdeu muita força. Eu acho que o Augusto Melo não fica até o meio do ano, hein? Então, crise administrativa no Corinthians, crise política. Felizmente, essa é a política do clube. A gente, às vezes, tenta falar só de futebol, só que não tem como. O time do Corinthians, às vezes, também é afetado com relação a essas partes aí políticas. Mas a gente não espera que isso aconteça de novo. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. A gente posta todos os vídeos aqui, vídeos todos os dias, aliás, pra você, torcedor corintiano. Então, até o próximo. Valeu, é nóis!